O amor às trevas condena a luz. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. João capítulo 3, do verso 19 ao verso 20. Durante seu ministério terreno, Jesus foi odiado e perseguido por muitos. Desde seus primeiros feitos, houve opositores dispostos a matar para calá-lo. Talvez essa escolha por parte dos judeus possa ser considerada como a maior demonstração de amor às trevas, a impiedade chegando ao seu mais alto nível, quando Jesus foi levado por eles para ser julgado perante o governador. O evangelista Marcos relata que fora solicitado a Pilatos que ele fizesse como de costume, soltasse o preso que o povo escolhesse. Havia um, chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume, e Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o. Marcos, capítulo 15, do verso 7 ao verso 13. Eles escolheram que o que estava no grupo que tirou a vida fosse liberto e que o autor da vida fosse exposto ao público morrendo de uma forma vergonhosa e dolorosa na cruz. Pedro declara: Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Atos capítulo 3, do verso 14 ao verso 15. Mas, por que a maioria dos homens odiou Jesus, mesmo ele curando, expulsando demônios, ressuscitando mortos, multiplicando pães e fazendo tantas coisas boas? Porque eles preferiram ver livre um criminoso conhecido do povo por seus vários delitos do que um homem irrepreensível e santo. A declaração do próprio Jesus responde: Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito de que as suas obras são más. João capítulo 7, verso 7. A luz de Cristo coloca em evidência a hipocrisia dos líderes religiosos, mostrando com a vida como de fato é viver para a glória de Deus. Ao condenarem Jesus, eles rejeitaram a verdade, a vida e o único caminho que conduz pecadores à reconciliação com Deus. E essa rejeição continua até hoje pela maioria das pessoas, pois quem rejeita a mensagem levada pelos discípulos de Cristo, rejeita o próprio Cristo. Como Cristo foi rejeitado e perseguido por aqueles que amaram mais as trevas do que a luz, a igreja será rejeitada e perseguida pelos de sua geração que fazem a mesma escolha. Que nesses dias difíceis possamos olhar para o autor e consumador de nossa fé e seguir seu exemplo, lembrando que, mesmo que milhares se escandalizem com o discurso, devemos permanecer fiéis na exposição do Evangelho como ele o fez. Como o apóstolo Paulo, devemos declarar: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, verso 16. A exposição fiel do Evangelho traz consigo a manifestação do poder de Deus, o Deus soberano, para salvar todo aquele que crê. Também, como discípulos fiéis, não deixemos de dar testemunho de que as obras do mundo são más. Muitas pessoas vão escolher caminhos de morte ao invés de deixar suas más obras serem trazidas à luz pelo Espírito Santo.
Elas vão endurecer o coração e rejeitar sua voz ministrando a salvação de Deus. E mesmo em lágrimas, lembremos que Deus as ama muito mais do que nós. Ele deseja a salvação de cada alma, e se houver possibilidade de a salvar, Ele o fará. Mas não deixemos que nosso coração enganoso se torne infiel mudando o discurso. Muitos caíram nessa cilada, e olha a situação da igreja. Portanto, quanto mais de Cristo houver em nós, mais pessoas nos odiarão. Jesus deixou muito claro o que deveríamos esperar. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João, capítulo 16, verso 33.